Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Magalhães. Hoje o vídeo vai ser um vídeo de retrospectiva, a minha retrospectiva de 2017. Porém eu vou incluir alguns eventos de 2016 e 2015. Eu vou incluir esses eventos porque vai ser a minha retrospectiva desde que eu larguei meu emprego regular como analista de sistemas e passei a viver do jiu-jitsu. Beleza? Se o vídeo ficar muito comprido, na descrição eu vou colocar o tempo no vídeo, né, o minuto e o segundo exato onde começa cada parte importante do vídeo, cada item da retrospectiva. E se ficar muito comprido mesmo, eu vou dividir em dois vídeos. Beleza? Quem puder dar um like, compartilhar, eu agradeço, que isso ajuda o meu canal a crescer, isso me ajuda a continuar fazendo os vídeos. Não é fácil, eu preciso de um tempo para fazer os vídeos, e eu sempre estou pensando em coisas interessantes para vocês. Claro que esse vídeo de retrospectiva pode não ser tão interessante para quem está interessado em aprender jiu-jitsu e tudo mais, mas é um vídeo de entretenimento, é um vídeo onde eu estou passando um pouco da minha experiência, e eu acho que vai somar para quem está entrando nesse mundo do jiu-jitsu aí, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar o vídeo. Vamos lá, pessoal, vou começar minha retrospectiva em 2015. No meio de 2015 eu peguei a minha faixa marrom. Foi quando eu decidi realmente sair do meu emprego e começar a viver do jiu-jitsu. Pouco antes disso, 4 meses antes, ou seja, quase no início do ano, eu machuquei o meu joelho. E foi uma lesão, assim, ela foi uma lesão grave, mas ela foi assim, não rompi nada no joelho, tá? Só que ele esticou demais. Eu tenho bastante flexibilidade, ou seja, não rompi nada, mas esticou demais. É até mais complexo tratar do que se eu precisasse operar, se tivesse rompido alguma coisa. Então eu passei 4 meses tratando, eu passei 4 meses sem enrolar, apenas fazendo musculação, fisioterapia e drills. Eu fiz os drills adaptados, estudei muito jiu-jitsu, treinei muita posição, treinei muito movimentação, muito alongamento. Tive a ajuda do meu amigo Stefano, sem ele nessa época eu não teria pego a minha faixa marrom porque eu teria ficado parado. Ele me ajudou a fazer posição todos os dias praticamente. Então agradeço ao Stefano aí por ter me ajudado. Agradeço ao meu amigo Dr. Thiago Baltazar, sempre que eu tenho uma lesão eu converso com ele, ele sempre me ajuda, sempre dá as dicas certas, sempre me atende. Então um agradecimento para o Thiago também. Nessa mesma época eu comecei a treinar mais, né? Após eu pegar a faixa marrom, né, após eu recuperar da lesão e pegar a faixa marrom, eu comecei a treinar mais, porém eu ainda trabalhava com tecnologia, mas eu trabalhava da minha casa, eu não ficava mais em um escritório, no caso eu ficava no banco, antes não ficava mais. Em janeiro de 2006 eu comecei a realmente trabalhar com jiu-jitsu, eu comecei a dar aula, em janeiro de 2016, eu comecei a treinar meio-dia e meio. Eu treino meio-dia e meio, treino profissional lá do Barbosa como meu principal treino. E eu treinava a posição à tarde ou quando dava para eu treinar. E o meu principal treino começou a ser o meu treino do meio-dia e meio. Também comecei a estudar muito nessa época, muito jiu-jitsu. E comecei a fazer posição com o Lucas, que é um amigo meu, que também deixou a área de tecnologia para trabalhar com jiu-jitsu. Ele virou meu parceiro de posição. E uma coisa que me marcou nessa época também, no início de 2016, foi as aulas de drill do professor Edson. Ele é muito sinistro, ele treinou muito tempo com o Murilo Santana, sabe muito jiu-jitsu, e as aulas de drill que ele estava dando às 10 da manhã mudou a minha cabeça, mudou a minha maneira de interpretar como treinar o jiu-jitsu e como aplicar as posições. Então, foi para mim um ponto crucial também esse de as aulas do Edson. Em maio de 2016, aconteceu uma coisa chata durante um treino simples, logo após o brasileiro, em que eu fiquei em segundo lugar no absoluto, na categoria e terceiro no absoluto. Eu rompi o tendão do meu bíceps, rompi o cabo longo do bíceps, próximo ao cotovelo, e é uma lesão cirúrgica, né? Quem me ajudou de novo no início foi o Dr. Thiago Baltazar. Eu mandei as fotos para ele do meu braço, perguntei, porque eu já tinha ido no médico, né? E lá no HCOR, o médico percebeu que eu tinha rompido. Eu tenho, meu plano de saúde cobre a traumatologia esportiva, inclusive a cirurgia no HCOR. Eles não quiseram me operar para cuidar do meu tendão. É um absurdo. Pagava, né, um plano de saúde extremamente caro para ser tratado dessa maneira. Brasil, né? Parabéns.
Enfim, o Thiago Baltazar me deu o suporte, eu já tinha certeza que eu tinha rompido, só pelo fato do médico do HCOR, ele não quis fazer nenhum exame para confirmar o diagnóstico, porque se ele confirmasse o diagnóstico, ele teria que me internar para eu ser operado, porque o meu plano cobria essa cirurgia, e cobria traumatologia esportiva, ou seja, ele me enrolou durante 6 horas dentro do pronto-socorro, não me internou, não fez nenhum exame. O que eu fiz? Falei com meu amigo Baltazar, ele deu, assim, só de olhar, a mesma impressão que eu tive, ele também teve, que estava rompido. Eu procurei o Dr. Garofo, ele me indicou a procurar um médico especialista, procurei o Dr. Garofo, que é especialista em cotovelo, um cirurgião bem conhecido, muito bom, também é faixa preta da Academia Barbosa. Essas são as vantagens que o jiu-jitsu traz, o network que o jiu-jitsu te traz é muito bom. Eu conheci esse médico, o Dr. Garofo. Ele me ajudou porque ele não cobrou o valor cheio da cirurgia. Eu tive que pagar, mesmo tendo um plano de saúde, eu tive que pagar. Depois eu pedi um reembolso que é mínimo. Fiz a cirurgia, deu tudo certo, ficou perfeito. 3 meses depois, eu já estava no tatame, treinando jiu-jitsu forte. 3 meses depois. Quando eu voltei a treinar, eu estava muito, muito melhor do que quando eu parei. Muito melhor. Meu jiu-jitsu tinha ido para um outro nível. De tanto que eu estudei, fiz alongamento, treinei minha movimentação. Claro, eu não podia usar o braço, mas dá para treinar adaptado. Em agosto de 2016, esse evento agora não tem relação com jiu-jitsu, mas é um evento importante que aconteceu na minha família. Em agosto de 2016, nasceu o Renan, que é irmão do Bernardo. O Bernardo tem 6 anos hoje. O Bernardo e o Renan são filhos da Aline e do Rodolfo. A Aline é minha prima. Então foi um acontecimento importante na minha família, foi importante para mim. Eu não pude estar presente. No nascimento do Bernardo eu estava presente, eu fui na maternidade quando o Bernardo nasceu, mas do Renan não. Mas eu lembro do evento e tudo mais, e eu achei importante falar desse evento aqui. Esse ano de 2016 eu competi pouco, porque como eu tinha parado de trabalhar, eu não podia gastar muito, mas eu competi os principais eventos da CBJJ e FBJJ. E depois da minha lesão, eu peguei a faixa marrom logo após a lesão, eu ganhei praticamente todos os campeonatos, todos. O que eu não ganhei, eu fiquei em segundo. Se eu não me engano, eu ganhei todos da CBJJ, inclusive o brasileiro sem kimono, perdi na final do absoluto do brasileiro sem kimono, eu ganhei o BJJ Pro, ganhei o dinheiro lá do BJJ Pro, que fiquei em segundo no peso e ganhei o absoluto, ganhei o Paulista fechado, Sul-Americano eu ganhei também. Ou seja, eu fui muito bem nas competições de faixa marrom, mesmo voltando de uma lesão. No dia 2 de dezembro de 2016, foi um dia muito importante para mim, porque esse dia eu fui graduado a faixa preta pelo mestre Barbosa, consolidei a minha base, eu concluí a minha formação básica para começar a aprender o jiu-jitsu. Peguei a minha faixa preta e no dia 3, um dia depois, eu competi a seletiva do Pan-Americano da Federação Paulista, e eu fiquei em 3º lugar. Eu acabei ficando em 3º lugar porque para mim foi meio que um susto. Eu peguei a faixa preta no dia 2 e lutei contra faixas pretas no dia 3. E eu peguei na semifinal faixa preta, que é o Giba, da Checkmate, muito duro. E eu via ele, desde a minha faixa branca, eu via ele lutando e lutando muito bem. Sempre achei ele muito bom lutador. E aquilo pesou um pouco para mim. Eu ainda não tinha lutado contra faixas pretas que eu via lutando. No início de 2017... uma coisa que marcou muito é que eu conheci o Thiago Alves. Na verdade, eu já conheci o Thiago Alves na primeira vez que eu fui no Barbosa. O primeiro cara que eu cruzei no vestiário foi o Thiago Alves. Naquela época eu era muito mais forte, porque eu fazia muito mais musculação. Logo que eu tenho um porte atlético, eu não tenho um porte de cara, tipo, travado de musculação. Eu sempre fui bem forte, eu tinha uns 88 para 90 quilos, só que trincado e com porte atlético. Eu joguei basquete, tá? E o Thiago, quando me viu, acho que ele achou que eu lutava um MMA, ele até me convidou, pô, aqui a gente treina MMA, vamos lá, só que eu ainda era branca de jiu-jitsu, né? Daí eu falei pra ele, pô, eu tô aprendendo jiu-jitsu, eu prefiro dar foco no jiu-jitsu. Eu tive até um pouco de vergonha de falar, não, eu sou faixa branca de jiu-jitsu, eu só falei assim, não, eu tô aprendendo jiu-jitsu ainda, eu tô dando foco, não, eu falei, tô dando foco no jiu-jitsu por enquanto. Pra não falar que eu era branca, mas, pô, uma bobeira da minha parte. Mas enfim, daí, em janeiro de 2017... Janeiro não, em começo de 2017, não foi janeiro, fevereiro, eu conheci o Thiago, fui na academia dele treinar, minha amiga Dinha, parceira de treino, a Dinha me levou lá para treinar, onde eles estavam fazendo o treino de faixas pretas, competidores masters,
um treino específico lá que o Thiaguinho criou. Eu conheci o Thiago e desde que eu conheci o Thiago, o meu jiu-jitsu ele mudou de nível. Eu passei de fase quando eu conheci o Thiago. O Thiago me fez passar de fase no jiu-jitsu. Ele abriu minha mente para um monte de coisa. Ele me forneceu um tipo de treino. Lógico, lá no Barbosa, na Matriz, eu tenho muito treino bom. Tem o Adriano Silva, tem o próprio mestre Barbosa, que às vezes me amassa, e o mestre me ensina muita coisa. E tem o Chimbato, tem o Padeiro, tem muito cara bom lá. Tem muito cara bom lá na Matriz. Só que o estilo de jogo do Thiago e o jeito que ele pensa no jiu-jitsu é um pouco parecido com o meu jeito de pensar. Então ele me proporcionou um treino que me puxou muito. E ele também tem muita experiência e muito conhecimento. Ou seja, ele me ensinou muito a partir de quando eu conheci ele. Ou seja, o meu jiu-jitsu realmente foi para outro nível. E eu, graças, claro, ao Barbosa, que me deu a base, ao Adriano Silva, que me passa muita coisa lá na Matriz, aquele que puxa o treino do meio de meio, e vários outros contribuíram, mas o Thiago foi o ponto-chave para essa minha mudança de nível de jiu-jitsu. Então eu tenho que dar esse crédito para ele. Além de ser um cara super gente boa, que abriu as portas para mim, e super humilde. O Thiaguinho, quem conhece ele sabe do que eu estou falando. Se eu for falar aqui, eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Outro evento que aconteceu na minha família em março de 2017, um evento muito importante, eu não pude estar presente. Pessoal, quando a gente... eu sou assim, né? Nem todo mundo é assim, mas quando eu tô numa missão, quando eu tô focado em alguma coisa, eu geralmente não perco o meu foco. Eu sei que isso pode ser ruim em alguns momentos, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse sobre esse tema. Eu acabei não estando presente no nascimento do meu sobrinho, do Gregório, filho do meu irmão Luiz Henrique com a Dani. Ele nasceu em março de 2017, mas foi um evento marcante para mim, eu lembro. Eu acompanhei pelo Facebook, pelo Instagram. A tecnologia, lógico que você estar presente é muito melhor, mas a tecnologia hoje, ela serve para nos aproximar. Eu procuro usar a tecnologia, eu sempre tive a tecnologia ao meu lado, porque eu sou um profissional de tecnologia, então eu acompanhei o crescimento da tecnologia desde o surgimento da internet. Eu sou da época onde não existia internet, eu vi surgir a internet, eu engatinhei junto com a internet até os dias de hoje, com a tecnologia do meu lado, então eu sempre procurei usar a tecnologia para coisas boas. E uma coisa boa que a tecnologia traz é aproximar as pessoas. Então eu não estava presente no nascimento do Gregório, mas eu acompanhei e foi um evento marcante na minha retrospectiva. Também em março de 2017 eu acabei machucando a minha coxa. Em plena preparação do Brasileiro eu machuquei nada grave. Eu fui fazer uma raspagem de gancho num cara que é bem pesado, bem forte, sabe usar o quadril, que é o Ivan. Que na hora eu achei que era uma contratura, mas depois eu percebi que era um pequeno estiramento. Então aconteceu essa lesão na minha coxa e eu estava em plena preparação para o Brasileiro. Daí o que eu fiz por experiência, porque as outras lesões musculares que eu tive simples, elas se agravaram porque eu quis treinar. O que eu fiz? Eu optei por ficar parado. E fiquei parado 24 dias. De março para frente eu fiquei 24 dias parado. E nesse tempo que eu fiquei parado, eu conheci o Dr. Serginho Moraes, que é um fisioterapeuta muito bom. Ele me ajudou na minha recuperação com aqueles choquinhos e outros tratamentos lá. Ele conhece muito, até falei dele no vídeo que eu fiz sobre um vlog que eu fiz do Brasileiro. Ele me ajudou bastante na minha recuperação, mas eu não treinei. Eu fiquei 24 dias parado. E no 25º dia sem jiu-jitsu, zero, sem fazer nada. Eu só fiz um trabalho físico adaptado na academia. No 25º dia, eu estava em Barueri às 9 da manhã para fazer a minha primeira luta no Campeonato Brasileiro. Eu não lembro agora se eu venci 4 ou 5 lutas. Na última dessas lutas, na quarta ou na quinta, não lembro, era a final da chave. Eram 4 chaves. Era a final da chave, eu cheguei na final da chave, da folha, e na final da chave eu pensei comigo, eu falei, pô, a minha lesão deve estar curada, eu fiquei 25 dias parado, eu pensei comigo, tá curado, eu fiz 4 lutas, porém as 4 lutas que eu fiz tão concentrado, 4 ou 5, não lembro, eu fiz tão concentrado que eu lutei de uma forma tão inteligente, eu vou postar essas lutas ainda, a imagem não ficou muito boa, mas eu lutei de uma forma tão inteligente e tão focado que eu não dei chance pro meu adversário usar força contra mim. Então eu fui muito superior nas lutas, eu até não acreditei muito no que estava acontecendo, para mim foi uma coisa meio que
eu fui para um estado mental que eu nunca tinha entrado numa competição antes. Mas eu lembro muito bem desse estado e eu vou tentar aplicar isso outras vezes. Então eu ganhei essas lutas muito bem, sem usar muito meu físico. Nessa luta da final da Folha, eu pensei, pô, eu tô bem, eu não me machuquei. Então eu vou impor mais meu físico para garantir a vitória. E foi o que eu fiz, eu raspei esse atleta, que é um atleta do Gordo, lá do Rio de Janeiro. Eu raspei ele e subi chutando ele de leg drag. No que eu chutei de leg drag, eu senti a coxa de novo, mas muito, muito forte. Eu senti rasgar mesmo. No que eu senti rasgar, eu sentei de volta, tipo, eu desanimei, sentei. Só que daí eu pensei comigo, pô, eu tô na final da Folha, se eu vencer, eu pelo menos pego medalha. Daí eu voltei de novo fazendo força, eu senti esticar e rasgar várias vezes quando eu fiz essa força. Daí eu fiquei só me equilibrando na guarda dele, na meia guarda dele. O pessoal do Gordo tem uma meia guarda ótima. E no finalzinho da luta, faltando 30, 40 segundos, ele foi para minhas costas. E vocês vão ver na luta, depois eu vou postar. Eu fiquei abrindo a perna, ele me jogava no chão, voltava. E eu acabei ganhando a luta por 2-0. Mas com a coxa totalmente detonada. Aí eu ia cruzar com o Bruno da Gracie Barra, que foi campeão desse brasileiro. Eu optei por deixar o Bruno passar. E eu não lutei a semifinal, fiquei em terceiro lugar no brasileiro. Esse foi um evento muito importante para mim. Também em maio de 2017, um outro evento importante para mim, mas não foi um evento relacionado à minha carreira, ao jiu-jitsu. É um evento que aconteceu na minha família. Foi o aniversário de 18 anos da minha sobrinha Júlia. No Brasil, se comemora os 18 anos no Brasil, é um marco, né? A pessoa conquista a sua independência, pode dirigir, pode ficar mais independente, né? E aí é o início da fase adulta de verdade. Com 18 anos você é considerado adulto. Então ela fez 18 anos, foi um acontecimento importante. Eu não pude estar presente na festa, mas eu vi as fotos no Facebook, mandei mensagem. E é isso aí. Parabéns para a Júlia, fez 18 anos em 2017. Após o brasileiro, eu tive que ficar cerca de 4 semanas parado para curar totalmente essa lesão. Daí o Dr. Sérgio Moraes me ajudou na recuperação, me apresentou o Functional Patterns, que é uma coisa que eu ouvia falar, mas não botava muita fé. Daí eu entendi de onde vem Functional Patterns. Daí, através desse conhecimento do Functional Patterns, eu pesquisei um pouco sobre o Wim Hof, que eu já tinha lido alguma coisa sobre ele, e eu acabei somando, colocando um monte de coisa aí para minhas preparações futuras, e foi muito legal. Aí eu voltei a treinar, após eu ficar esse tempinho parado, eu voltei a treinar, só que eu voltei a treinar com foco total no sem kimono. Novamente o Thiago Alves foi fundamental na minha evolução. Sem kimono eu sou muito cru, eu uso apenas a habilidade que eu tenho de me movimentar no sem kimono, mas isso não é suficiente. Se você não tem os detalhes corretos, se você não treina realmente sem kimono, se você não sabe as pegadas que você precisa fazer, se você não sabe o tipo de ataque, o tipo de mobilização que você precisa ir, é totalmente diferente. E o Thiago, ele me abriu os olhos para isso, ele me ensinou muita coisa. Novamente, o meu jiu-jitsu mudou muito, principalmente sem kimono. Aí eu lutei o brasileiro sem kimono. Na verdade, eu lutei o São Paulo Open, né? Eu lutei de kimono sem kimono. Lutei São Paulo Open, eu fui bem de kimono, fiquei em terceiro lugar. Mas sem kimono acabei não indo bem, perdi na primeira luta, mas o atleta me amarrou muito. Depois eu aprendi como evitar essa amarração. Fui pro brasileiro mais experiente, mas eu devia ter lutado mais até chegar ao brasileiro, mas eu tava sem grana para lutar. Faz diferença você ter essa sequência de competições, porque você corrige erros de campeonato. Fui no brasileiro, lutei bem, empatei a luta, o juiz deu pro meu adversário, ainda vou postar essa luta também vou comentar. Enfim, quando você empata, não tem o que você falar, né? Tipo, era um adversário duro, mas mantive o foco no meu no-gi, mas eu tinha uma prioridade maior além do brasileiro. Eu tinha esse foco já 1 ano atrás, que era estudar fora do Brasil por um tempo, aprender bem o inglês e fazer uma nova formação. Em breve eu vou contar para vocês o que eu estou estudando. Eu não estou estudando inglês, o inglês eu estou estudando sozinho, e eu estou num país de língua inglesa, né, que é os Estados Unidos, fala inglês, então eu estou estudando inglês, mas eu estou fazendo uma outra formação aqui, isso é uma outra retrospectiva.
Então, no dia 14 de novembro, eu estava embarcando, eu estava em Guarulhos, embarcando em direção a Toronto, no Canadá. E no dia 15, em Toronto, eu peguei o voo para Los Angeles, nos Estados Unidos. E de Los Angeles eu fui para o meu destino final. E estou aqui agora estudando. Então, pessoal, minha retrospectiva acaba aqui, acaba nos Estados Unidos. Em 2018, no final de 2018, eu vou fazer a minha retrospectiva do ano de 2018. Não vou fazer atrasado dessa vez, que eu fiz atrasado, né? Daí eu vou contar um pouquinho o que aconteceu nesse meu ano de estudo, como que foi aqui e tudo mais. Beleza, pessoal? Em breve vai ter, durante essa semana mesmo, vai ter mais um vídeo técnico. E no domingo tem outro vídeo de eu falando um tema bem interessante para vocês. Beleza? Obrigado para quem assistiu até aqui. Quem puder dar um curtir aí e compartilhar, eu agradeço. Espero ter contribuído alguma coisa com as minhas experiências. E é isso aí. Vão em paz. Os